Painéis com nicho, com gavetas, prateleiras, ripados e apliques. Tem uma variedade muito bacana desses módulos para você aplicar no dia a dia dos seus projetos. Eu sou o Minder Basso, formado em design de interiores e desenvolvedor de bibliotecas do QuartCloud, e neste curso vou te ensinar a trabalhar com a variedade de painéis da biblioteca, explorando as funcionalidades de cada um deles de acordo com a necessidade do seu projeto. Ao final do curso você será capaz de desenvolver várias combinações de painéis ripados, com gavetas, prateleiras e etc. Aprender a revestir uma parede com toda a segurança que o serviço com módulos do QuartCloud oferece. Então vamos junto conhecer mais sobre os painéis para você dominar essa tecnologia e aplicar no dia a dia dos seus projetos. Muito bem, vamos começar entendendo a estrutura de painel ripado simples na biblioteca do QuartCloud. Para isso vamos acessar aqui o quartcloud.com.br com usuário e senha, iniciar um novo serviço, selecionar a modalidade de módulos, definir o nome do nosso cliente e, para facilitar, vou pesquisar aqui por painéis. E aqui, pesquisando por painel, você verá disponível todas as opções que temos dentro da biblioteca de módulos. E, como eu disse no início, vamos avaliar nesse primeiro momento, nessa primeira aula, o painel ripado. Beleza? Vou definir aqui o nome do nosso ambiente como sala. E vamos iniciar aqui a configuração do nosso painel ripado. Já perceba logo de imediato que a construção desse painel ripado envolve um painel inteiriço por trás e as ripas serão coladas na frente nesse painel, ok? Então, neste caso, eu tenho duas aplicações diferentes, onde, por exemplo, eu posso usar um material para o painel, que seria o painel liso. Vamos aqui, por exemplo, colocar um MDF branco comum. E agora aqui no painel, na parte do ripado, vou inserir o cinza sagrado. Então, a gente tem esse resultado final aqui. Temos algumas variações referente à largura. E aqui um ponto muito importante é visando já a produção dessas peças que vão compor o seu ripado. Existem algumas validações, principalmente a questão de corte e aplicação de fita, que inviabiliza a gente enviar para a central, por exemplo, um ripado. Eu vou aumentar aqui a largura, quantidade de ripado, por exemplo, para 20, e o espaçamento aqui de 30. Nesse cenário, muito provável que a gente não vá conseguir produzir essas ripas de acordo com um corte mínimo e a largura mínima para aplicação de fita de borda. E uma maneira da gente identificar qual seria esse mínimo, em vez de eu ter que salvar aqui e gerar a lista de peça direto lá no QuartCloud, é habilitar a validação de produção. Fazendo isso, ele já vai destacar aqui para mim, ó, peça maior que a chapa. Vamos ver aqui o que ele está me dizendo. O tamanho máximo é 2.225 por 1815. Por quê? Ele está validando essa peça aqui de trás primeiramente. Isso ocorre por causa do corte de limpeza que as seccionadoras têm que efetuar nas chapas para então poder iniciar o corte. E o corte de limpeza faz com que a área útil de uma chapa seja reduzida de 2.750 para 2.725 e de 1.850 para 1.815. Isso varia muito de integração de máquina para integração de máquina, de central para central. Ok? Essa validação de produção, ele já vai validar se essa peça de fato vai poder ser produzida na central, no caso na nossa central demonstração. Tendo em mente essa validação aqui, eu preciso reduzir meu painel para que ele tenha no máximo uma largura de 1815. Vou colocar aqui 1815 exatos e eu reduzi a largura do meu painel para uma área útil conforme a gente viu com a validação de produção ativa. E aqui ele validou, não tem nenhuma peça mais destacada, então, dessa maneira, eu conseguiria produzir esse ripado. Eu consigo identificar ó, que a largura individual de cada ripa é 62,25 milímetros. Mas digamos que eu aumente a quantidade aqui, por exemplo, para 25 ripas. A largura individual de cada ripa é 43,8 e ele ativou aqui para a gente uma validação do tipo impedimento dizendo peça muito pequena para ser cortada. Cada
lado da peça deve ter pelo menos 60 milímetros. Como a peça está com 43,8, ela não vai ser possível produzir dentro da central. Então aqui, com a validação de produção ativa, principalmente na edição de ripado, é muito importante para que a gente não tenha o trabalho de projetar tudo, tipo, eu estou com a validação desabilitada. Ela vai aceitar o meu projeto sem nenhum problema. Só que esse erro ele vai estourar no momento que eu gerar a lista de peça. Aí eu teria que voltar aqui para dentro do status de projetando para poder modificar esse ripado para uma largura válida. Então, ativando isso aqui dentro, eu já consigo reduzir esse tempo de ir lá para a lista de peça para validar uma peça. Se ela tiver ok, beleza. Se ela tiver errado, eu tenho que voltar aqui para a edição. Feito isso, eu preciso adaptar o meu painel aqui para que ele tenha uma largura mínima de 60 milímetros. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 21 ripado. Vamos ver quanto que ele vai dar. 57,85, ainda não vai dar certo. Então eu tenho que, de fato, caso eu queira trabalhar com essa largura aqui de 1815, com espaçamento de 30 entre cada ripa, eu vou ter que ter no máximo 20 ripas aqui. Perfeito? Avançando um pouco mais na parte de configuração, vindo na parte de preferências avançadas, eu vou ter apenas as configurações de lado fitado. E aqui eu vou ter 3 configurações. Lados fitados no ripado, que eu vou dizer se eu quero um lado apenas ou os 2 lados. Se eu habilitar os 2 lados, ele vai aplicar fita de borda em ambos os lados do meu ripado. Vou pesquisar aqui pelo cinza sagrado. Perceba, aplicou fita de borda em ambos os lados, só que agora ele novamente me trouxe uma mensagem de impedimento. E aqui, diferente do que estava antes, que seria uma validação de corte, agora ele está me dizendo, peça pequena para aplicar fita de borda. Vou ver a mensagem. A mensagem diz o seguinte, peça de 15 precisa ter ao menos 100 por 80 para receber fita de 0,4 milímetros. Só que o nosso ripado aqui está com 62,25. Então aqui não é mais um problema de produção, de corte, mas sim um problema para aplicar a fita de borda. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer, caso eu queira produzir esse ripado e receber ele pronto para simplesmente pegar o painel inteiriço e colar ele nesse painel, é ajustar. Ou reduzir o espaçamento entre os painéis, ou reduzir a quantidade. Por exemplo, eu vou reduzir aqui a quantidade para 15. Então aqui o meu ripado agora ele está com uma largura de 93. E a gente viu que para aplicar fita de borda tem que ter pelo menos 80. Então eu posso aumentar um pouco aqui, vamos ver 17. Com 17 deu 78 cada ripa, então não vai dar certo, eu preciso aumentar aqui, reduzir a quantidade para 16. E com 16 ripa, cada uma delas terá a medida de 85,31 milímetros. Então aqui é uma medida válida para a gente poder fazer o nosso painel ripado. Ajustando a quantidade para 16, ela vai validar a produção da aplicação de fita de borda porque esse ripado vai ter 85,31 milímetros de largura. E assim, é um painel, um ripado válido para a gente produzir na central. Eu vou receber ele já pronto, com as fitas de bordas aplicadas em ambos os lados. Simplesmente eu vou ter que colar ele no nosso painel, que seria a base do nosso ripado. Feitas as configurações do nosso painel ripado, vamos explorar as opções de painéis de parede com prateleira. O módulo de painel de parede com prateleiras tem alguns comportamentos e opções específicas que agilizam o nosso projeto. Vamos entender em detalhes. Para isso, vocês vão identificar aí na biblioteca de módulos o módulo painel de parede com prateleira. Vocês vão ver que ele já vai trazer até uma representação de uma TV ali para a gente. Por mais que ele tenha representação, a intenção é simular o posicionamento, não que necessariamente essa TV vai ficar nessa posição na montagem final, mas é para dar uma humanizada nesse painel. Na questão de materiais, temos o material painel, que é a base de tudo, inclusive o material que é usado no engrosso é o mesmo material que a gente aplicar para o painel, e o material da prateleira, que é esse material aqui. Também a gente pode engrossar essa prateleira fazendo aqui. Engrosso ele vai estar como não, simplesmente mudando para sim, e a gente aplica um material aqui qualquer. Vou pôr o cinza sagrado que a gente tinha usado no painel anterior, e aqui eu vou pôr uma fita larga. Uma fita de 45. Muito bem. Ajustes que a gente pode fazer nesse painel.
Vou manter a altura dele aqui com 2.700, a largura 1.800, isso vai ficar válido já para a produção, como a gente viu na empresa de demonstração, a largura máxima seria 1.815 e a altura máxima 2.725. Essas medidas ela vai passar para a produção, mas vou deixar a validação de produção ativa, caso o sistema identifique algum problema, ele já vai nos avisar aqui. E vamos ajustar algumas coisas. Posição da prateleira a partir da base do painel, que seria exatamente a altura dessa prateleira em relação à parte inferior do painel. Se eu colocar 0, ele vai encostar essa prateleira no chão. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1.800, o espaço que vai ter entre a base do painel e a prateleira será 1.800. Profundidade da prateleira, 250. Também posso editar isso livremente. Se eu quiser reduzir, por exemplo, 150 milímetros, posso fazer. Se eu quiser aumentar 350 milímetros, é possível. Recuo da lateral direita da prateleira em relação ao painel, que seria exatamente esse espaçamento que vai ter aqui. Se eu zerar ele, ele vai ficar faceando com o topo do painel. Se eu aumentar isso daqui para, por exemplo, 1.000 milímetros, ele vai pegar somente aquele pequeno espaço. Vou até reduzir aqui a profundidade da prateleira. A mesma coisa ocorre com o recuo da lateral esquerda da prateleira em relação ao painel. Se eu zerar, essa prateleira vai encostar na lateral, no topo esquerdo do meu painel. Vou também zerar o da direita. Assim ele vai ter o comprimento total do painel 1.800. E por último, tipo do engrosso no painel, eu consigo especificar para o sistema se eu vou querer todos os lados, que é o valor padrão, ou apenas as laterais. Isso é muito particular, depende muito da construção que a gente vai fazer. E vindo para avançados, o que a gente vai ter disponível é a aplicação de fita de borda. Então, especificamente a aplicação de fita de borda na prateleira, ele vai aplicar apenas a frente. Eu posso dizer que é todos os lados, ele vai calcular a quantidade de fita lá na hora que gerar o orçamento para todos os lados. Lados fitados na altura, isso referente ao painel, seria a altura do painel. Digamos que eu defino aqui 2 lados, ele vai aplicar a fita que a gente tem ali para os 2 lados. Neste caso específico teria que ser a fita larga de 45 pelo menos, branco. Eu estou usando um MDF de 15, então poderia ser de 35 também. Lados fitados no comprimento seria referente à largura do painel. Poderia ser abaixo, em cima ou os 2 lados. Neste caso, vou deixar como nenhum. De maneira bem simples, vocês viram que trabalhar com esse painel, ele nos permite ter uma base, não que o painel seja somente isso, mas nos permite ter uma base de construção para fazer uma composição desse painel com outros painéis, por exemplo, unir esse painel com o painel ripado que a gente viu na aula passada. Feito essas configurações, na próxima aula vamos partir para um modelo um pouco mais complexo, que já tem a prateleira e os ripados agrupados nele. Muito bem, nessa aula a gente vai entender um pouco melhor como que funciona a construção do painel, que tem uma construção um pouco mais complexa do que os que a gente viu anteriormente, que seria o painel de parede com prateleira e ripado e o painel de parede com prateleira, ripado, nicho e gaveta. Vamos começar aqui pelo mais simples desses dois, que seria o painel de parede com prateleira e ripado. Esse painel ele já é uma junção do que a gente viu no painel ripado com o painel de parede com prateleira, e aqui ele faz um incremento de alguns apliques no painel que recebe a prateleira principal, ok? Vou aplicar aqui alguns materiais. Os apliques vai receber o mesmo material. Vou deixar somente o painel base sendo branco e também, deixa eu identificar aqui, o tamponamento, que é essa parte aqui de trás do ripado, também sendo branco. Vamos ter esse resultado aqui. E as configurações que a gente pode fazer nesse painel? Perceba que ele já é um pouco mais complexo do que a gente fez anteriormente. Ele vai trazer o conceito das ripas, onde a gente vai definir a quantidade e o espaçamento que tem entre cada uma dessas ripas, e também a gente pode habilitar a validação de produção para
de fato a gente não ter que ir na lista de peças e depois voltar para eventualmente corrigir a largura das ripas. Então, começando aqui pelas configurações, espaçamento friso vertical. Vou definir aqui como 15 milímetros esse espaçamento. Se eu quero fazer engrosso referente à prateleira, vou manter como sim, ela vai ficar engrossada dessa maneira. Largura do ripado. Aqui nós temos a largura total do painel, vou aumentar um pouco aqui para 3.000 milímetros, um pouco mais, 4.000 milímetros. Editando a largura do ripado, ele vai aumentar quanto esse ripado, essa parte que está dividindo aqui, perceba, ele vai ocupar no montante do nosso painel. Por exemplo, se eu colocar aqui que vai ser 800 milímetros, ele vai ajustar o ripado para ocupar 800 milímetros de cada um dos lados do nosso painel como um todo. Mesma questão que a gente viu no painel anterior, posição da prateleira a partir da base do painel, a gente vai ajustar a posição dela. E aqui eu vou habilitar a validação de produção já para a gente identificar possíveis problemas. Ele já me trouxe uma notificação aqui, comprimento máximo da prateleira. Comprimento máximo para a produção da prateleira é o comprimento total da chapa com corte de limpeza. Ajuste o recuo da prateleira em relação ao painel de forma que não ultrapasse 2.720. Então, como ela está ultrapassando o comprimento máximo, eu preciso ajustar para que ele não tenha esse excesso de medida e a gente possa de fato produzir. Como eu estou com um painel de 4.000 milímetros e um recuo de cada lado da prateleira de 100 milímetros, essa prateleira está com um total de 3.800 e aqui ela não pode ultrapassar 2.720. Então eu preciso ajustar isso fazendo com que a prateleira ocupe esse espaçamento. Então eu vou reduzir aqui o ripado, a prateleira 800 milímetros de cada lado para que ela ocupe exatamente a parte do aplique. E aqui eu posso editar a quantidade de ripas. Então perceba, eu estou com 10 aqui, eu estou inserindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ripas aqui. Se eu reduzir aqui a quantidade de ripas, ela vai aumentar a largura de cada uma dessas. Por exemplo, 8 ripas, vai aumentar. E assim por diante. Essas são as características desse painel de parede com prateleira e ripado. Vou salvar aqui. Vou abrir o nosso próximo modelo, que é o painel de parede com prateleira, ripado e nicho com gaveta. Muito bem. E aqui, diferente do que a gente viu no painel anterior, que tinha um ripado dos dois lados, nesse painel eu vou ter o ripado apenas de um lado, mas eu posso dizer se eu quero esse ripado à direita ou à esquerda desse painel. Consequentemente, fazendo isso, ele muda a posição do aplique e da televisão. Perfeito? Posso editar livremente a largura do ripado, da mesma maneira que a gente fez no painel anterior. Então, vou editar aqui a largura um pouco maior para 3.500 milímetros neste. Ele está me dando o mesmo alerta que a gente recebeu ali, tanto do comprimento máximo do nicho quanto da prateleira. Eu preciso ajustar a folga da prateleira. Nesse caso, eu vou manter os 100 milímetros deste lado, mas eu vou reduzir o da esquerda. Aumentar, perdão, o recuo da esquerda para 800 também. Assim a gente já resolveu a questão da prateleira, eu preciso resolver a questão do nicho. E aqui o recuo é a mesma configuração, recuo do lado esquerdo do nicho em relação ao painel. Também vou colocar os 800 milímetros. Assim a gente vai adaptar ali. E agora, da mesma maneira que a gente posicionou essa prateleira mexendo na altura dela, onde a gente definiu com 1.800, aqui, eu vou fazer o mesmo ajuste para posicionar o nicho. Só que esse nicho eu vou ajustar a altura dele sendo a 500 milímetros do chão. Vou editar a altura do nicho para 250 milímetros e a largura da gaveta vou colocar aqui como 800 milímetros. Um ponto de atenção é que essa gaveta ela sempre vai ser centralizada, tá, pessoal? E aqui só para ficar esteticamente interessante também, tendo esse recuo de 10 em relação ao aplique, onde eu defini como 800 o recuo do nicho, eu vou definir com 900, ele vai centralizar aqui, e também vou definir o mesmo recuo na prateleira. Então, aqui ele vai respeitar
100 milímetros aqui, 100 milímetros, e depois de terminar o aplique, a gente coloca o painel ripado. Da mesma maneira como nos painéis anteriores, a gente consegue ajustar o espaçamento entre os frisos e a quantidade de ripas que eu quero para cada ripado. Posso também ajustar a profundidade deste nicho. No momento ele está com 350, mas, por exemplo, podemos definir 400 e por aí vai. Definir o tipo do puxador da nossa gaveta. Tipo do trilho da gaveta, se vai ser o telescópico ou oculta, e assim por diante. E depois, aqui nas configurações avançadas, como a gente tem a gaveta, ele vai trazer todas as configurações avançadas que podem impactar, não só na aplicação de fita do painel, que a gente tinha visto nos anteriores, mas também na construção da gaveta, furos de marcação, puxador e assim por diante. Para finalizar, vou aplicar os materiais aqui. E o fundo da gaveta. Nesse caso, como só tem a gaveta, que estaria usando uma chapa de 6 milímetros, eu posso vir aqui nas configurações da gaveta e dizer que o fundo dela vai ser o fundo reforçado. Assim, ela vai usar o mesmo material que estiver sendo usado na aplicação de gavetas, que no caso é o branco de 18 milímetros. A gente não tem necessidade de aplicar aquela chapa de 6 milímetros somente para fazer o fundo dessa gaveta. E assim concluímos a configuração deste painel. Vou salvar ele. Agora que vimos como os painéis se comportam, vamos na próxima aula fazer um desenho de uma parede que queremos revestir usando esses modelos. Muito bem, pessoal. Nessa aula a gente vai pegar todo esse conhecimento que a gente obteve nas aulas anteriores referente aos painéis e aplicar no contexto de um projeto. E aqui eu tenho um esboço do que a gente vai fazer usando esses painéis. Primeiro, um ponto de atenção. A gente vai precisar revestir uma parede que tem 3.000 milímetros de altura e foi pedido pelo cliente que ele tenha um painel ripado dos dois lados do painel principal da TV e que esse painel principal da TV tenha uma prateleira engrossada também. As especificações que a gente tem é que cada ripado de cada lado tenha 1.200 de largura, o painel principal, onde vai ficar a TV com a prateleira, tenha 2.500 e, somando o outro ripado de 1.200 do lado, vamos ter a medida total de 4.900. Então, o nosso painel, no total, vai ter 3.000 milímetros de altura por 4.900 de comprimento. E aqui a gente já esbarra no primeiro ponto de atenção. A gente sabe que as chapas têm a limitação física de, sem corte de limpeza, ser 2.750 de altura. Então, esses ripados, a gente vai precisar fazer eles divididos ao meio. E esse painel aqui do meio, como ele tem a largura de 2.500, também terá que ser dividido ao meio, ok? Porque a altura total vai ser 3.000 milímetros. Para fazer isso, a gente, da mesma maneira que podemos usar peças avulsas para construir um módulo, vamos usar algumas peças avulsas para construir esse painel. Uma delas vai ser painéis avulsos para fazer essa parte central, painéis de ripado para fazer essas partes do ripado, dividindo então 3.000, a gente vai fazer 4 peças de ripado com 1.500 por 1.200 de altura, e uma prateleira avulsa para fazer essa prateleira que a gente vai centralizar aqui no nosso painel principal, ok? Então vamos aqui para a tela do computador. Vou apagar da nossa lista os painéis que a gente usou aqui de estudo anterior, vou deixar só o ripado e em cima desse ripado a gente vai editar ele. Então, tendo em mente que a gente vai precisar fazer 4 painéis que tenha 1.500 de altura por 1.200 de largura, eu vou acessar esse painel aqui e já vou informar essas medidas. Largura 1.200 e altura 1.500. E aqui vou habilitar a validação de produção para ver se as nossas ripas seriam produzidas da maneira que está atualmente. Então aqui a gente já consegue ver que não. Para cortar essas peças a gente vai precisar diminuir a quantidade de ripa ou diminuir o espaçamento entre elas para fazer com que ela tenha uma medida de 60.
Só que a gente viu lá no início da primeira aula que além dessa validação de corte de ter no mínimo 60, para aplicar a fita de borda, essas peças vão ter que ter no mínimo 80. Então, tendo isso em mente, já vou reduzir aqui o espaçamento para 15 milímetros. Ele validou para o corte, só que não validou para aplicar a fita de borda. Então, vou reduzir aqui a quantidade para 10. Vamos ver a largura que vai ficar cada uma. Ficou com 106 milímetros. Vamos aumentar aqui para 12. Deu 86 milímetros cada uma. Deixa eu aumentar para 13, vamos ver que valor que vai dar. 78. Então, ultrapassou ali um mínimo de 80 para aplicar fita de borda. Então, a gente precisa diminuir essa quantidade para 12 novamente. Então, essa vai ser a quantidade de ripa com espaçamento de 15 entre elas. Vou sair daqui do raio-x. Muito bem, finalizamos aqui a configuração do nosso primeiro painel. Essa parte aqui do painel branco eu vou reduzi-lo para 15 milímetros também. E a gente vai ficar com esse resultado final. Como eu disse, a gente vai precisar de 4 peças dessa, uma para cada parte desse painel que a gente tem aqui no desenho. Perfeito? Então, vou salvar esse. Eu poderia aumentar a quantidade dele, só que aumentando a quantidade eu não conseguiria posicioná-lo dentro do ambiente. Então eu preciso duplicar 4 vezes esse painel aqui. Então eu tenho os 4 painéis aqui já disponíveis. Vou acessar um por um só para processar e recalibrar as imagens, a textura. Acessar o próximo também. Próximo. Muito bem. Vou pesquisar novamente aqui para o painel. E agora eu vou usar 4 painel avulso para fazer essas peças aqui, ó. Perfeito? Então eles vão ter 1.500 de altura por 1.250 de largura. E 250 de largura por 1.500 de altura. E esse painel eu também vou defini-lo. Então, definida a medida, 1.250 por 1.500, a única alteração que eu vou fazer é lados fitados na altura, 2 lados, lados fitados no comprimento, 2 lados, para que tenha um acabamento interessante no momento que a gente colocar um apoio com outro. Por mais que o material seja branco, vai ficar um vínculo das emendas, e se a gente deixar sem fita, pode ficar um pouco esquisito. Então, colocando a fita, vai ficar um acabamento bem legal na emenda de um painel com o outro. Vou colocar aqui a fita branca. Esse painel aqui a gente pode fazer para, literalmente, colar ele na parede, seja com a fita dupla face, com silicone, com espuma expansiva, isso fica a critério do montador. Vou salvar. E novamente, como eu fiz com esses outros painéis zipados, eu vou duplicar para 4 peças. E vou acessar elas aqui somente para salvá-la e deixá-la apta para pôr no ambiente. Perfeito. Com isso a gente já tem a base do nosso painel pronta, faltando apenas a prateleira para a gente colocar aqui na lista de módulos. Mas antes de eu pôr a prateleira, eu já vou posicionar esses painéis dentro do ambiente. Então, para isso eu vou vir aqui em visualizar ambiente sala. Vou reduzir aqui um pouco a profundidade do ambiente para 5.000 milímetros e a largura para 6.000 milímetros. E vou começar a posicionar os nossos painéis. Vindo aqui em projeto, eu vou ter todos os painéis. Vou posicionar primeiramente 2 painel ripado. Vou habilitar o segundo. Já encostou no teto. E um ponto de atenção também é que no ambiente a altura já está aos 3.000 milímetros que a gente precisa. Ok? Clicando fora, esse é o resultado que a gente vai ter nesse primeiro momento. Vou posicionar corretamente ele aqui, porque ele ficou passando um pouco para fora da parede.
Caso você tenha dificuldade para encostar perfeitamente um painel com o outro, você pode simplesmente aqui desbloquear esse botão de impedir colisão entre módulos e a gente consegue ajustar ele livremente aqui sem nenhum problema. Então perceba que praticamente se alinhou aqui sem nenhum problema no nosso painel. Próximo item que a gente vai encostar aqui vão ser os 4 painéis brancos, que serão a parte central do nosso painel, ok? Que é esse detalhamento onde vai ficar a TV e a nossa prateleira. Então vou começar posicionando os 2 inferiores. Também vou encostar direto na parede e encostar aqui no nosso painel. Vou habilitar o segundo, mover um pouco aqui no eixo vermelho e encostar um no outro. Vou habilitar o terceiro. Agora eu vou encostar no teto, encostar lá na parede, encostar no nosso ripado. Ok, seleciono ele. Vou desabilitar aqui a colisão de módulos. E vou movê-lo para cá para encostar no nosso ripado. Vou habilitar novamente. Vou ativar esse painel também. Ajustar a posição no LENS Z, na altura. E trazê-lo aqui para a posição correta. Novamente vou desabilitar o bloqueio de colisão e ajustar aqui manualmente a posição dele. Então, basicamente temos aqui os nossos painéis brancos posicionados. Uma observação: caso a gente julgue necessário, em vez de eu dividir esse painel em 4 partes iguais, eu poderia fazer a divisão do painel onde vai ficar posicionada a prateleira, que também seria interessante. A gente poderia fazer o alinhamento aqui da parte inferior até aqui. Como eu estou dividindo o painel ripado exatamente ao meio, eu também vou seguir esse alinhamento dividindo esses painéis brancos ao meio. E agora, por último, vou ativar os nossos ripados aqui da outra lateral. Vou habilitar aqui a colisão, encostando no nosso último painel. Muito bem, aqui temos o nosso painel posicionado. Vou salvar aqui e vou voltar para a nossa lista de peça, onde eu vou pesquisar aqui pela peça tampo-tamponamento. Essa peça tampo-tamponamento eu vou usá-la sendo a nossa prateleira. Eu vou engrossar, definir que vai ter fita de borda na frente e ambos os lados e posicioná-la manualmente ali no nosso ambiente. Aí a montagem dela pode ser feita ou com aqueles suportes de prateleira invisível, com aquele suporte tucano, da maneira que for necessário que você julgar ideal para o seu projeto. Perfeito? E uma outra observação aqui, o nosso painel, da mesma maneira que a gente viu nos painéis anteriores, descontando 100 mm de cada lado, eu vou descontar 100 mm de cada lado do painel principal. Então, 2.500 menos 100 desse lado vai dar um painel de 2.300 mm. Então a largura dele será 2.300 e a profundidade desse painel será, dessa prateleira, perdão, será 300 mm. E vou definir que o engrosso será engrosso duplo. E a aplicação de fita, frente e
topos. Vou aplicar o material, esse material vai ser o cinza sagrado com a fita larga de 45. Vou pesquisar a fita aqui. Beleza? Frente e topos recebendo a fita de borda. Vou salvar. Vou voltar aqui para visualizar o ambiente. Vou vir aqui na aba de projetos e exibir a minha prateleira, que é o último módulo da minha lista. Como eu sei que o meu painel aqui ele tem 1200 e eu vou posicionar essa prateleira a 100 desse painel, então a posição X dela vai ser 1300. Beleza. Então eu vou definir a posição X dele em relação ao meu ambiente de 1300, que é o 1200 do painel, mais 100 do recuo que eu quero aplicar dessa prateleira no painel principal. E a altura dela também, em relação ao chão, vai ser 1800. Vou encostar lá no painel e a gente teria esse resultado final aqui. Então, um painel com 3.000 de altura, 4.900 de comprimento, usando painéis ripados, painéis avulso e um tampo para tamponamento que neste caso está fazendo a função de prateleira. E agora, para a gente finalizar, basta eu salvar. E aqui o nosso projeto já estaria pronto para ser enviado para o CortCloud, gerando a lista de peça dele e fazendo a produção. Muito bem, pessoal, chegamos ao final do curso. Neste curso aprendemos a trabalhar com os painéis de paredes no CortCloud. Começamos entendendo a construção do painel ripado, que é o mais simples de todos, inclusive com as configurações que podemos gerar peças inválidas no projeto. Depois fomos para módulos mais complexos, aprendendo a trabalhar com as opções de prateleiras, nichos e gavetas, entendendo como podemos remover ou contornar as opções que geram peças inválidas. E por último, revestimos uma parede com os módulos, onde manualmente aprendemos a posicionar cada peça para que o projeto fique de acordo com o que desenhamos no papel. Eu, Miller Basso, espero ter te ajudado com este conteúdo apresentado e te convido para avaliar e deixar seus comentários no curso. Um grande abraço e até a próxima!